As cataratas do Niágara atraem milhões a cada ano, mas por trás da névoa e dos flashes das câmeras está uma história de tragédias súbitas e silenciosas. Estes são os momentos finais de visitantes comuns, cujas vidas terminaram à sombra de um dos marcos naturais mais observados. Era 16 de maio de 2015, no lado canadense das Cataratas do Niágara. A área de observação perto das Cataratas Horseshoe estava lotada de turistas de fim de semana, segurando capas de chuva e telefones. Chuva leve no início do dia havia deixado uma fina camada escorregadia no concreto. As grades estavam molhadas, e o chão perto da borda mostrava listras verde escuras de algas ao longo das bordas inferiores. Placas marcavam uma distância segura de visualização, mas a maioria dos visitantes ficava perto da barreira para ter uma visão clara da água. Entre eles estava Lina Ward, uma fotógrafa amadora de 27 anos de Ohio. Ela carregava um tripé preso à mochila e uma câmera DSLR de gama média. Segundo alguns visitantes mais tarde, ela mencionou que queria uma foto sem a barra de metal no enquadramento. Ela passou um pouco além da marca amarela de aviso, colocando seu tripé em uma seção mais próxima da linha de queda. Algumas pessoas próximas a observaram ajoelhar-se brevemente para ajustar sua lente. Uma criança próxima observou-a montar e parecia curiosa se ela era uma profissional, e ela soltou uma breve risada sem responder. A névoa das cataratas pairava sobre a plataforma, cobrindo tudo de umidade. Turistas limpavam as lentes de seus celulares. Alguns visitantes limpavam o rosto repetidamente, enquanto o spray das cataratas os atingia como uma chuva constante. Lina ajustou sua câmera novamente e se agachou, tentando alinhar uma foto de longa exposição. Alguns visitantes recuaram porque a superfície da pedra parecia escorregadia sob seus sapatos. Ela mudou seu peso para se levantar. Foi quando seu pé direito deslizou inesperadamente na parte do concreto coberta de algas. Várias pessoas ouviram o som repentino do sapato raspando. Instintivamente, ela alcançou o corrimão e o agarrou com uma mão. A bolsa da câmera pendurada no ombro balançou para frente, desequilibrando-a. Sua outra mão bateu contra a barreira, mas sua pegada escorregou. Em um movimento rápido, ela passou pela borda, mas não caiu completamente. Em vez disso, ela caiu com força em uma saliência estreita de pedra, aproximadamente 6 pés abaixo da plataforma. As pessoas correram para o corrimão. Ela ainda estava visível, pressionada contra a rocha molhada a apenas centímetros da queda. Névoa atingiu suas costas e rosto. Ela tentou mover seu corpo para cima, mas a superfície estava lisa e encharcada. Sua bolsa de câmera estava pendurada em um ombro, puxando-a para o lado. Testemunhas descreveram mais tarde seus braços tremendo enquanto ela tentava se levantar. Alguém gritou para segurar firme. Outro turista tirou o cinto e tentou abaixá-lo, mas o cinto era muito curto. Um homem se inclinou sobre o corrimão, estendendo a mão, mas o vão era muito largo. Mais pessoas se reuniram. Alguns filmaram com seus celulares. Suas mãos tentaram várias vezes encontrar um apoio na borda molhada, mas a cada tentativa, seus dedos escorregavam. Por vários minutos, ela permaneceu ali, com os braços tremendo visivelmente. O spray constante deixava tudo escorregadio. Algumas pessoas se inclinaram sobre o corrimão e chamaram, mas não havia ninguém na plataforma com equipamentos ou cordas. O som da água corrente abafava a maioria das vozes. Seus ombros se moviam a cada respiração, visíveis nos breves intervalos entre a névoa que passava. Então, em um único momento, sua mão direita escorregou completamente. Sua mão esquerda tentou segurar a borda da pedra, mas deslizou sem resistência. Ela caiu diretamente, desaparecendo na névoa espessa na base das cataratas. A multidão na grade ficou em silêncio. Dentro de uma hora, a equipe colocou barreiras móveis na seção escorregadia de visualização. Visitantes que chegaram mais tarde encontraram o corrimão isolado com fita, com pegadas molhadas ainda visíveis, onde as pessoas haviam se aglomerado momentos antes. O restante da plataforma permaneceu aberto. Mas ninguém se aproximou novamente da borda coberta de algas. Era 7 de agosto de 2016, quando 3 colegas de trabalho de Buffalo alugaram caiaques e foram para o rio Niagara Inferior. A água parecia calma perto da área de lançamento, com um fluxo constante rio abaixo que parecia manejável para remar casualmente. Evan Ross, 33 anos, trabalhava em turnos de armazém e passava a maioria dos fins de semana em casa, mas concordou com a viagem depois que um de seus colegas de trabalho encontrou uma rota listada como moderada em um mapa turístico. Eles colocaram coletes salva-vidas básicos do quiosque de aluguel e partiram de uma seção mais tranquila rio acima para evitar o grupo principal de turistas. Durante o primeiro trecho, a corrente os levou suavemente. Eles passaram à deriva por margens revestidas de rochas, onde manchas de espuma se acumulavam nas bordas. Os 2 colegas de trabalho remavam na frente, suas vozes levadas pelo som constante da água batendo contra seus caiaques. Evan seguia um pouco atrás, ajustando as alças do colete e tentando corrigir a direção quando a corrente o empurrava de lado. O rio à frente estreitava um pouco, e a superfície mudava de um fluxo suave para uma água mais agitada e quebrada. Eles entraram mais acima do rio do que a maioria dos passeios guiados normalmente recomenda.
Esta seção alimentava diretamente um canal mais rápido formado por uma plataforma de rocha irregular sob a superfície. Um dos colegas de trabalho notou a mudança na textura da água e tentou remar para a esquerda em uma área mais calma. Evan tentou a mesma manobra, mas a corrente pegou a parte de trás do seu caiaque antes que ele pudesse virar completamente. Uma faixa de água em movimento rápido da corrente central forçou seu caiaque de lado. A parte de trás do caiaque de Evan bateu em uma rocha saliente logo abaixo da superfície. O impacto girou o caiaque e o empurrou de lado contra a corrente. A força o prendeu entre a rocha e o fluxo do rio. A água correu em ambos os lados do casco, pressionando-o fortemente contra a pedra. Evan permaneceu em pé, mas apenas porque a pressão da corrente mantinha o caiaque no lugar como um grampo. Os dois colegas de trabalho remaram em sua direção, mas pararam quando a corrente puxou a frente de seus caiaques. Um deles tentou se aproximar, mas o rio o desviou imediatamente, forçando-o a recuar para evitar virar. Eles jogaram um remo na direção de Evan na tentativa de dar-lhe algo para segurar, mas a corrente o levou rio abaixo. Evan tentou empurrar a pedra com as mãos, mas a força da água tornava impossível se soltar. Seu caiaque ficou preso de lado e seu corpo se movia a cada investida da corrente. Por vários minutos, ele permaneceu preso na mesma posição, meio submerso até o peito, enquanto o rio batia contra ele. A pressão o prendia tão firmemente que cada tentativa de se soltar parecia lenta e limitada. O spray de água atingia seu rosto repetidamente e seus braços se moviam com menos controle à medida que o tempo passava. Os dois colegas de trabalho permaneceram na zona de redemoinho, incapazes de se aproximar sem arriscar virar. Alguns caminhantes na margem do rio notaram a cena e se aproximaram da beira da água, mas a distância e a correnteza não deixaram um caminho seguro para a intervenção. O rio continuou pressionando o caiaque de lado até que o casco se deslocou ligeiramente. Em um movimento, a força o puxou para baixo em uma corrente mais profunda. Suas mãos permaneceram na borda do caiaque por um momento antes de escorregarem para baixo. O caiaque ficou preso contra a rocha, mas ele não voltou à superfície. No final da tarde, a seção do rio onde seu caiaque permaneceu preso foi marcada com fita temporária pelo pessoal do parque. Guardas redirecionaram o tráfego de pedestres ao longo da margem, guiando as pessoas para longe sem oferecer detalhes. Os dois colegas de trabalho permaneceram sentados no chão perto da borda, silenciosos e imóveis, observando o casco brilhante ainda preso contra a rocha enquanto a corrente pressionava contra eles sem mudança. Alguns caminhantes diminuíram o passo ao passar, parando na fita antes de serem solicitados a continuar. A atividade no rio mudou. Alugadores de caiaques que retornavam ao ponto de partida foram informados de que a seção superior não estava mais aberta para uso casual naquele dia. Membros da equipe estavam espaçados ao longo da margem, observando a água em vez de falar. Mais tarde naquela noite, uma pequena embarcação de resgate desceu o rio e um corpo foi visto preso em detritos perto de uma curva onde a água desacelerava. Era 11 de fevereiro de 2016 em Terrapin Point, no lado americano das Cataratas do Niágara. As temperaturas permaneceram abaixo de zero por vários dias, fazendo com que a névoa das cataratas congelasse ao entrar em contato com corrimões, caminhos e solo exposto. As plataformas de observação estavam abertas, mas seções próximas à borda foram parcialmente barricadas com placas avisando sobre gelo instável. A neve da manhã anterior havia se acumulado sobre a parte inferior dos marcadores de aviso, fazendo a barreira parecer menos definida do que o habitual. Apenas alguns visitantes estavam espalhados, movendo-se lentamente pelos caminhos gelados. Entre eles estavam 3 estudantes de arte carregando bolsas de câmeras e tripés leves. Mia Ferris, 24 anos, tinha viajado com 2 colegas de classe para capturar imagens de inverno das cataratas parcialmente congeladas para uma exposição da faculdade. Eles notaram um trecho de solo coberto de neve que se estendia um pouco além da linha de barreira, parecendo firme e nivelado. A névoa tinha congelado sobre essa seção, formando uma camada branca lisa sem rachaduras visíveis. Eles passaram além da zona marcada, assumindo que o chão estava sólido sob a camada de neve compactada. Posicionaram suas câmeras e se agacharam para alinhar fotos do gelo se formando ao longo da borda, onde o vapor de água encontrava o ar frio. Do ponto de vista deles, a superfície parecia estável, misturando-se com o restante da plataforma. Uma das colegas de classe de Mia se aproximou para enquadrar as cataratas com a plataforma de gelo à vista. A área estava silenciosa, exceto pelo som profundo da água abaixo e pelo vento ocasional que varria a neve pelo terreno aberto. Mia deu vários passos à frente para ajustar seu ângulo. O gelo sob ela não parecia diferente do restante, mas abaixo havia uma bolsa de ar oculta, formada pela água congelando de forma desigual sobre a névoa presa. Quando ela deslocou seu peso, a superfície cedeu sem aviso. O gelo rachou com um som rápido e agudo, e suas pernas quebraram imediatamente. Ela caiu até a cintura na água gelada. A rachadura no gelo se alargou apenas o suficiente para seu corpo escorregar mais. Enquanto ela lutava para se levantar, a pressão do gelo ao redor fez a placa quebrada inclinar. Em um movimento, a abertura se alargou o suficiente para que ela escorregasse completamente para baixo. A placa então voltou ao lugar,
fechando a maior parte da fenda. Apenas uma fina e irregular linha permaneceu na superfície. Sob o gelo, seus colegas de classe podiam ver um leve borrão de movimento. A água abaixo estava escura, movendo-se em uma circulação lenta sob o gelo, enquanto o fluxo principal rugia mais adiante. Eles tentaram pisar na superfície para quebrar, mas cada impacto fazia com que rachaduras se espalhassem sem perfurar em um ponto. Neve e lascas de gelo se espalharam a cada tentativa, mas a camada principal se manteve. Eles usaram suas botas e tripés de câmera para golpear a superfície, mas o gelo se flexionou e fraturou em direções separadas. Sob a camada fina, eles podiam ver sua forma se mover de maneira errática, pressionando para cima. Bolhas de ar viajaram sob o gelo antes de desaparecerem nas rachaduras. Por vários minutos, eles continuaram raspando a superfície, mas o gelo continuava a quebrar em padrões amplos em vez de uma única abertura. Cada vez que batiam, as fraturas se espalhavam demais para concentrar o esforço. O borrão sob o gelo ficou mais lento e mais difícil de acompanhar. O movimento sob a superfície eventualmente parou, deixando apenas a água distorcida se movendo sob a camada. No final da tarde, a equipe do parque demarcou a área com cones e cordas temporárias. Visitantes que chegaram mais tarde encontraram a seção perto da borda redirecionada, com pegadas frescas congeladas na neve, levando até a zona demarcada. A superfície onde ela havia caído já estava coberta por uma fina camada de neve nova, misturando-se de volta ao solo branco até que apenas a linha de barreira sugerisse que algo havia acontecido ali. Era 3 de março de 2017, ao longo da rota de serviço restrita, ao lado do canal de controle de energia de Niágara. O canal superior alimentava diretamente a barragem de controle, onde a água fluía com força constante em direção aos portões de entrada. O clima frio no início daquela semana havia causado rachaduras de expansão nas grades de manutenção, e o derretimento do gelo pela manhã deixou uma fina camada de umidade na superfície de metal. A área estava fechada ao acesso público, com apenas equipes de manutenção subcontratadas, trabalhando ao longo do estreito caminho de serviço que corria ao lado do canal. David Hampshire, 41 anos, moveu-se ao longo do caminho usando um arnês de manutenção padrão e um cabo preso a um laço na cintura. Ele havia sido designado para verificar as caixas dos sensores ao longo da linha da cerca e anotar quaisquer irregularidades nos painéis de leitura de água. Seu cinto de ferramentas estava ligeiramente fora do centro, balançando a cada passo. A passarela era estreita, feita de painéis de metal gradeado, projetados para permitir a drenagem, com seções remendadas de danos anteriores do inverno. Ele parou perto de uma das estações de monitoramento de entrada e ajustou a alça do cinto. Enquanto ele mudava seu peso, uma de suas botas pressionou uma seção da grade que havia sido enfraquecida pelo dano do gelo na semana anterior. O metal cedeu sob seu peso e abriu o suficiente para seu pé escorregar. A queda repentina no equilíbrio puxou seu corpo para frente em direção ao canal abaixo. A corda presa à sua cintura ficou tensa e torceu-se enquanto ele caía, impedindo-o de cair totalmente na água, mas balançando-o de lado em direção à entrada. A corrente do canal puxou-o imediatamente. Quando ele atingiu a superfície da grade ao lado do portão de entrada, a força da água o empurrou para frente. Seu peito fez contato com a malha e o fluxo constante o prendeu no lugar como pressão contra uma parede. A água corria ao redor de seus lados, puxando seus braços e roupas. Um colega mais adiante no caminho viu a queda e se moveu em sua direção, mas parou quando a corrente puxou detritos além da entrada, indicando quão forte o fluxo havia se tornado perto do portão. David tentou se afastar da grade com as mãos, mas a pressão da água o mantinha achatado, tornando qualquer movimento mínimo. A linha de segurança, torcida pela queda, impedia-o de girar o corpo para longe da corrente. Da passarela, ele permanecia claramente visível, preso contra a malha de metal com a água forçando seu corpo contra a estrutura. Por quase um minuto, seus braços se moveram em lentas tentativas de se afastar da entrada, mas cada movimento era empurrado de volta pelo fluxo contínuo. A água da superfície carregava pequenos pedaços de gelo e folhas passando por ele, em um fluxo constante. O colega manteve-se a alguns passos de distância da entrada, incapaz de se aproximar sem correr o risco de ser puxado. O rugido do canal abafava qualquer som além do zumbido das máquinas e do impacto da água. A entrada continuou puxando água com força total. A pressão contra seu torso permaneceu constante até que seus movimentos diminuíram. Em poucos momentos, ele ficou imóvel, mantido no lugar apenas pela corrente e pela linha de segurança que havia se apertado contra o corrimão da passarela. Assim que a equipe de entrada confirmou a ausência de movimento no portão, o caminho de manutenção foi fechado com cercas temporárias e fita de advertência. A equipe redirecionou os trabalhadores para uma rota diferente, mais distante do canal. Seu capacete permaneceu preso na grade, girando lentamente na corrente, enquanto a água continuava a passar pela entrada sem interrupção. Era 10 de setembro de 2017, em Prospect Point, no lado americano das cataratas do Niágara. Na noite anterior, havia chovido constantemente, deixando os caminhos de observação úmidos e o solo perto das grades macio. Os visitantes se moviam lentamente ao longo da passarela, parando para tirar fotos através da névoa, enquanto o vento empurrava o spray de volta em direção à multidão.
O chão perto da borda mostrava manchas escuras onde a água havia se acumulado e seções do solo pareciam irregulares, onde o escoamento havia passado. Jordan Peters, 29 anos, um trabalhador remoto de tecnologia de Nova Jersey, carregava um estojo compacto de drone e um controlador fino. Ele havia pilotado drones por parques estaduais e postado filmagens online, muitas vezes ignorando as diretrizes de proibição de voo em busca de melhores ângulos aéreos. Ele colocou o drone no chão perto da grade e então o lançou para cima. A máquina subiu de forma constante, suas hélices cortando a névoa enquanto se elevava acima da plataforma de observação. Alguns espectadores olharam para cima, observando as luzes piscantes desaparecerem brevemente na névoa antes de reaparecerem contra o céu pálido. Jordan segurava o controle com as duas mãos, olhos fixos na tela de transmissão ao vivo. Para manter um caminho de sinal direto para o drone, ele se aproximou do corrimão, inclinando-se ligeiramente para a frente. O solo sob ele era mais escuro do que o restante, amolecido pela água que havia escorrido da borda do pavimento. As pessoas próximas ouviam o zumbido constante dos rotores do drone acima, um som contínuo que se misturava com o rugido distante das cataratas. Ele mudou sua postura, colocando um pé mais próximo da borda para manter o drone em sua linha de visão. O chão cedeu subitamente sob seu peso. Sem aviso, a borda cedeu de uma vez. O pé de Jordan atravessou o solo amolecido e a queda repentina puxou seu peso para frente antes que ele pudesse se firmar. Ele tentou agarrar o corrimão com uma mão, mas o controle na outra limitou seu alcance. A superfície molhada não oferecia aderência. Quando perdeu completamente o equilíbrio, o controle escorregou de sua mão e bateu no pavimento perto do corrimão antes de ele cair pela borda. Ele aterrissou em uma inclinação mais baixa logo abaixo do corrimão, atingindo a superfície coberta de musgo e deslizando imediatamente. O ângulo da inclinação e a camada escorregadia de vegetação molhada o levaram em direção à correnteza do rio. Quando chegou à água, ele já havia girado para o lado. Vários turistas correram para a grade e olharam para baixo. De cima, ele era visível a alguns metros de distância, flutuando de costas, um braço parcialmente levantado acima da superfície. A corrente perto da entrada puxava lateralmente, pegando-o e arrastando-o de lado. Ele emergiu 2 vezes na água turbulenta, sua cabeça visível brevemente entre a espuma. A névoa das cataratas se espalhava pela área, obscurecendo-o de vista cada vez que ele mergulhava abaixo da superfície. Na passagem final, apenas o topo do braço dele apareceu antes que a água o puxasse para o canal mais rápido rio abaixo. O drone permaneceu em voo acima da plataforma, pairando de forma estável enquanto mantinha sua altitude predefinida. Suas hélices zumbiam contra o céu, mantendo a posição sobre a área de visualização. A transmissão ao vivo mostrava apenas nuvens de névoa em movimento e céu pálido, com flashes ocasionais de água abaixo quando o ângulo da câmera ajustava. O controlador permanecia no pavimento perto do corrimão. Logo depois, a equipe do parque redirecionou silenciosamente o tráfego de pedestres para longe da seção do trilho, onde o solo havia desmoronado. Fita temporária e cones foram colocados ao longo do solo macio sem anúncio. O drone foi recuperado pela equipe e armazenado com os outros equipamentos coletados atrás da linha restrita. Mais tarde naquele dia, um corpo foi recuperado rio abaixo, perto de uma seção mais lenta da correnteza. Sua família foi contatada. Era 19 de julho de 2018, durante o horário de pico de turistas, na plataforma de embarque Made of the Mist, no lado americano das cataratas do Niágara. O céu estava nublado, mas o brilho do rio ainda atravessava a névoa que subia da base das cataratas. A plataforma de embarque estava molhada, coberta com uma fina camada de spray constante. Correntes de água corriam entre as seções de tapetes de borracha, acumulando-se em torno das grelhas de drenagem ao longo do trilho. Visitantes vestindo capas de chuva azuis moviam-se em filas apertadas em direção à área de embarque, enquanto o próximo grupo se preparava para subir a bordo. Harrison Cole, 36 anos, um designer gráfico de Indiana, estava entre eles com sua esposa e filho pequeno. Eles tinham recebido capas de chuva padrão como todos os outros, o material plástico grudando em suas roupas devido à umidade no ar. Harrison não era um nadador confiante, mas não demonstrou preocupação visível enquanto a multidão avançava. Ele se aproximou do corrimão para guiar seu filho ao redor de uma poça que se formava na borda da zona de embarque. Quando o Made of the Mist se reposicionou contra o cais, uma rajada de vento forte lançou borrifos sobre o convés. Vários passageiros se encolheram e recuaram quando a névoa os atingiu de repente. O piso de borracha molhado ficou escorregadio naquele momento, e algumas pessoas ajustaram seus pés para manter o equilíbrio. Harrison recuou ligeiramente para proteger seu filho da água. Ao fazer isso, seu calcanhar prendeu-se na grade de metal perto do corrimão. A grade tinha uma borda elevada devido à erosão constante da água, e seu pé ficou preso por um momento. O barco começou a se afastar do cais, com as cordas afrouxando enquanto se afastava. Harrison perdeu o equilíbrio por causa do calcanhar preso e caiu de lado em direção ao corrimão. Instintivamente, ele estendeu a mão e seus braços escorregaram pelo espaço entre as barras de aço. Seu antebraço ficou firmemente preso, o resto do corpo projetou-se para fora enquanto o barco continuava a se mover.
Em segundos, seu torso estava pendurado na borda, metade na água, enquanto a embarcação se afastava da plataforma. O movimento para frente criou uma força que o arrastou ao longo do corrimão. Seu braço torceu entre as barras. Suas pernas rasparam brevemente contra o convés antes de seu corpo inferior ser levantado sobre a borda. As pessoas próximas se afastaram da grade enquanto seu corpo permanecia suspenso, sustentado apenas pelo braço preso. A água do rio espirrou contra seu peito enquanto a esteira turbulenta se formava abaixo dele. Sua mão livre pressionou contra a estrutura do corrimão, mas a pressão do movimento o impedia de se levantar. O barco continuou seu deslocamento para fora, aumentando o ângulo de seu corpo. A força da água batendo em seu lado ficou mais forte, levantando-o ainda mais da borda da plataforma. Seu braço, ainda preso na abertura de metal, aguentou por vários segundos mais antes que uma mudança no movimento do barco o fizesse soltar. Em um movimento, seu corpo caiu completamente na esteira atrás da embarcação. Do convés, ele foi visível por um breve momento, flutuando de costas entre manchas de espuma branca. O poncho azul se espalhou pela superfície como uma folha, seu capuz captando ar enquanto a água o puxava para trás. A corrente atrás do barco em movimento criou uma forte atração, puxando tudo em seu caminho em direção ao canal traseiro. Ele emergiu 2 vezes mais, cada vez momentaneamente visível através do spray. Na última visão, apenas o poncho foi claramente visto. O barco manteve seu curso. A esteira atrás dele se acalmou lentamente, deixando apenas pequenas ondulações onde o poncho tinha sido visível segundos antes. A esposa de Harrison deu um passo em direção à grade da tripulação, falando com um membro da equipe, enquanto o filho deles estava ao lado dela. Nenhum anúncio foi feito e os passageiros mantiveram distância da barreira. Os membros da tripulação permaneceram posicionados ao longo do corrimão, olhando para a corrente sem dar instruções. Mais tarde, uma unidade de resgate localizou um corpo rio abaixo em uma seção de água mais lenta e confirmou a correspondência com o passageiro. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, assista a mais.